Em nome daquele que disse: eis que cedo venho, e o meu galardão trago comigo para dar a cada um segundo as suas obras, estamos chegando, estamos de volta pela infinita misericórdia de Deus, para falar-lhes de Jesus Cristo, aquele que continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos, e que brevemente ele vai voltar. Estamos mais uma vez juntos, com muito prazer e também com muita alegria. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de cada irmão, de cada amigo que está conosco através deste vídeo. Meu irmãozinho, meu amigo, que bom, porque você já se inscreveu em nosso canal. Mas se você ainda não se inscreveu, amigo, inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de fazer o seu pedido de oração na hora do comentário e também de dar aquela apertadinha no sininho. Amém? Fique conosco até o final deste vídeo. Agora vamos para o melhor. Vamos para a infalível palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista São João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, este texto também é bastante conhecido, pois ele fala do que aconteceu lá em Betânia. Dias depois, estava chegando, estava se aproximando a época da Páscoa. Então foi feito aquele jantar, onde Maria, a irmã de Lázaro, creio eu que por um gesto de gratidão pelo que Deus havia feito na vida do seu irmão Lázaro, ela pegou, ungiu Jesus, ungiu os pés de Jesus. Não foi nem a cabeça, os pés, para demonstrar sua gratidão, a sua humildade. Aquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem poder para dar a vida a quem ele quer e para também tirar a vida de quem ele quer. E foi assim que Deus inspirou o evangelista João para descrever o que aconteceu naquele dia, lá na casa de Simão, o leproso. Aqui esse texto de João não fala de Simão, mas isto aconteceu lá na casa de Simão, o
leproso. Muito bem. Então, com base nesse texto, nós vamos falar do seguinte tema. Qual é mesmo o tema, pastora? Jesus foi ungido em Betânia. Jesus foi ungido em Betânia, como já falei, por Maria, irmã de Lázaro. Continue conosco, porque agora nós vamos para o primeiro subtema desta mensagem. Maria ungiu os pés de Jesus. Texto bíblico. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Muito bem. Meus irmãos, esse texto não está por acaso na Bíblia, não. Esse texto tem um propósito. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito com um propósito. Inclusive, a narrativa de João é diferente das narrativas de Mateus, de Marcos, de Lucas. É impressionante. Por quê? Porque este Evangelho de João foi escrito por volta dos anos 90, depois de Cristo. Já bem depois, João, já com uma idade bem avançada, escreveu o que aconteceu naquele dia lá na casa de Simão. Então, o que aconteceu, na verdade, é que houve um jantar. Jesus foi convidado para o jantar. Estava lá Marta, estava lá Maria, estava lá o próprio Lázaro, estava lá também, certamente, o dono da casa, Simão. Estavam lá os apóstolos, entre eles Judas Iscariotes. Então, era um jantar grande. Marta, que gostava muito da cozinha, estava lá servindo, e Maria trouxe uma libra. Uma libra é o equivalente, mais ou menos, a 300 ml. Quase a terça parte de 1 litro de perfume, um perfume caríssimo que era importado. Hoje nós sabemos quanto custa um perfume vindo dos Estados Unidos, vindo da França, perfumes caríssimos. E assim, Maria pegou aquele perfume. Nardo puro. Perfume de nardo. Nardo puro. Puro. Hoje, na modernidade, quando a coisa é pura, é virgem, né? Então, um perfume virgem, puro. E ungiu os pés de Jesus e passou a enxugar os pés dele com seus cabelos. Por que ela fez aquilo? Para demonstrar, primeiro, que Jesus era Deus. Ela cria que ele era Deus. Maria cria. Marta, ela meio desligada das coisas espirituais, mas Maria não. Maria era antenada. Então, o que ela tinha de melhor? Isso que me chama a atenção, amigo. O que ela possuía de melhor, ela colocou aonde? Nos pés de Jesus. Jesus deve ter se agradado muito da atitude de Maria. Ungiu seus pés e os enxugou com seus cabelos. Veja a humildade de Maria. E a segunda razão, porque ela agiu daquela forma, dando o seu melhor para ele, o que ela possuía de melhor,
a gratidão pelo grande milagre que foi realizado naquele tempo. Até hoje, você já viu alguém hoje sendo enterrado há 4 dias, já tendo morrido há 5 dias, alguém ressuscitar? Pois é, mas Jesus fez. Porque ele era o Filho de Deus, o poder de Deus estava nele como homem, e quando ele disse, Lázaro, vem para fora, Lázaro ressuscitou. Então Maria, por gratidão, derramou aos pés de Jesus, ungiu os seus pés, demonstrando a sua gratidão e a sua humildade com aquele que era, é e continuará sendo o autor da vida. Que este gesto de Maria, meu irmãozinho, meu amigo, seja seguido por todos nós. Às vezes, a gente dá para Jesus o que sobra. Mas Jesus não quer o que sobra. Ele quer o nosso melhor. E o nosso melhor é a nossa vida, é a nossa alma, é o nosso espírito e até mesmo o nosso corpo. É por isso que quando nós morrermos, nós vamos ressuscitar e vamos receber dele um corpo semelhante ao dele, um corpo incorruptível, porque ele nos quer completo. Ele quer o nosso espírito, ele quer a nossa alma, ele quer o nosso corpo. Amém? Agora vamos para o segundo subtema da mensagem. A hipocrisia de Judas Iscariotes. A hipocrisia de Judas Iscariotes. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Meus irmãos, meus amigos, Satanás continua o mesmo. Ele é mentiroso, ele é hipócrita, ele é o pai da mentira. Ele peca desde o princípio. Judas Iscariotes passou aproximadamente 3 anos e meio andando com Jesus por onde ele andava. Judas Iscariotes ele viu Jesus operar todos os milagres narrados na Bíblia. Judas estava lá, estava presente. Ele era tão dissimulado que ele conseguiu enganar todo mundo, só não Jesus. Jesus sabia que Judas era ladrão. E aqui eu abro um parêntese. Jesus, amigo, no contexto da salvação, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E Judas era um deles, como eu também era um deles. Perdido. Era religioso, mas era perdido. O que tem de religioso perdido é uma festa. Não é verdade, amigo? Judas era religioso. Foi escolhido por Jesus, mesmo Jesus sabendo que ele era ladrão, Jesus escolheu para fazer parte dos 12, do seu colégio apostólico. Mas, pastor, Jesus escolheu um camarada mesmo sabendo que ele era ladrão? Que exemplo. Sabe por quê, amigo? Porque Jesus quer salvar todos. Jesus queria salvar Judas e ele não entendeu o projeto, o propósito de Deus, o propósito de Jesus com a vida dele. Não entendeu. Mas que Jesus sabia quem ele era, sabia. Agora, os 11, aliás, não sabiam. Ele conseguiu enganar todos. Ele era tão dissimulado, amigo,
que na hora de escolher o tesoureiro, eu acredito que fizeram uma eleição lá entre eles. Não, é o irmão Judas. Porque ele, entre os 12, era o mais inteligente. Olha só. Ele era o mais inteligente, era o mais articulado. Ele era tão inteligente que ele tinha um bom relacionamento com os religiosos, que foi para os religiosos que ele vendeu Jesus a 30 moedas de pratas, 30 moedas de prata. Preço de um escravo ferido por um boi. Olha só, como ele aviltou o preço de Jesus, quer dizer, jogou lá embaixo. Ele comparou Jesus com um escravo que foi ferido, que foi machucado por um boi bravo. Fecha o parênteses. Então, aqui está a síntese do homem que usou toda a hipocrisia para dizer, mas para que esse desperdício? Bem que a gente poderia ter vendido, veja como ele era inteligente, este perfume por 300 denários. Vejam bem, amigos. Era barato? Sabe quanto hoje, se fosse no dinheiro de hoje, aqui no nosso real? Um denário era equivalente a 300... Um denário era equivalente a um dia de trabalho. 300 denários, 300 dias de trabalho. Um trabalhador hoje, mais barato aqui em Belém do Pará, é R$200. Multiplica isso por 300. Dá para multiplicar aí? 60 mil reais. Não é 6 mil, não. 60 mil reais. Se fosse hoje, o perfume, o valor daquele perfume, daquela libra de nardo puro. E Maria derramou, e Judas disse, mas para que isso? Para que esse desperdício? Já pensou se caísse 60 mil reais na bolsa lá para Judas cuidar? Ele era ladrão e ia pegar tudo para ele. Então aqui está, meus irmãos, a hipocrisia de um homem que andava com Jesus, que fazia parte do colégio apostólico de Jesus e que foi escolhido por ele. É muito sério, irmãos. É muito sério. Esse texto merece um aprofundamento melhor, mas eu não tenho tempo de me aprofundar. Fica para uma próxima oportunidade. Agora vamos para o fechamento da mensagem com o terceiro subtema. A inveja dos sacerdotes. A inveja dos sacerdotes. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Meus amigos, vejam a que ponto chega a inveja do ser humano. Não é por acaso que o diabo é o pai da inveja, porque todo invejoso é mentiroso. Todo invejoso é mentiroso. E a inveja mata. Não foi por inveja que Caim matou Abel? Havia 4 pessoas na terra, uma já era invejosa. Quer dizer, 25%, se a gente fizer uma estimativa, fizer um exercício de probabilidades, 25% da humanidade
é invejosa. Meu Deus, é muita gente. Você conhece alguém invejoso? Você conhece alguém que por inveja manda prender alguém, manda matar alguém? Você conhece alguém? Está aqui. Por que eles ficavam com inveja? Porque muitas pessoas iam a Betânia só para ver a Lázaro, porque a notícia da ressurreição de Lázaro se espalhou por toda a Judéia, por toda a Galileia, Samaria. Então faziam procissão, o povo ia lá para ver Lázaro. E por isso, e o que era impressionante é que as pessoas iam lá para ver Lázaro, Lázaro contava a história dele, como aconteceu a ressurreição dele, e as pessoas se convertiam a Jesus. E aí os judeus ficaram indignados, com inveja, agora, de não apenas maquinar a morte de Jesus, mas também a morte de Lázaro. Meu irmão, meu amigo, o mundo não mudou. O mundo não mudou. Mas Deus, Ele vai julgar. Porque a justiça de Deus é perfeita. A dos homens nós não podemos confiar, porque todo ser humano, é a Bíblia quem diz, todo ser humano é mentiroso. Todo. Então, dá para confiar no homem, no tocante à justiça? São poucos os seres humanos que se converteram a Cristo, aí sim. Quando a pessoa se converte a Cristo de verdade, essa pessoa abandona a mentira, abandona a inveja, abandona a corrupção, abandona a feitiçaria, abandona a idolatria, abandona o roubo, abandona as drogas, abandona o vício. Fora isso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isto significa dizer que o mundo, que a humanidade está debaixo da influência do diabo, que está aí roubando, matando e destruindo pessoas, destruindo famílias, destruindo nações. Nós sabemos de nações completamente dominadas pelo diabo. Mas hoje, esta palavra está falando comigo, com você, com todos nós. Deus está falando. Nós precisamos orar. Orar pelo planeta Terra. Orar pelo Brasil para que este espírito maligno de inveja, de corrupção, de feitiçaria, de idolatria, seja lançado fora, seja lançado nas profundezas do abismo, porque lá é o lugar dos demônios que vivem aí fazendo mal. É por isso que Jesus falou que o diabo, que o inferno foi preparado não para o homem, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos e os seus seguidores. Então, meu irmãozinho, meu amigo, concluindo a mensagem, diante destas verdades, qual é a sua atitude? Você vai continuar sendo invejoso? Você vai continuar sendo mentiroso? Não, eu não quero isso para a minha vida. Então, meu amigo, a solução é Jesus. Como está lá no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Em uma outra tradução diz assim, e ele fará o que é preciso. Ele fará o que é necessário. Ele entrou em Samaria por quê? Porque era necessário, era uma necessidade de salvar uma mulher que precisava ser salva
e uma cidade que também precisava conhecer Jesus, a cidade de Samaria. Jesus quer entrar na sua casa hoje, quer entrar na sua vida hoje, quer entrar na sua cidade hoje. Só se você deixar, porque Jesus, ele bate. Está lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém, olha só, ele não obriga, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus quer fazer hoje, se você deixar, se você quiser. Eu vou orar por você agora. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, amigas que ouviram esta mensagem, que assistiram, que estão assistindo conosco este vídeo. Paizinho, o Senhor conhece, o Senhor sabe quem são estas pessoas. O Senhor sabe se elas estão verdadeiramente arrependidas ou não. Paizinho, registra o nome delas no livro da vida. Perdoa todas elas. E que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Vamos agora orar agora por estes pedidos de oração que estão aqui na tacinha da bênção. Pai, em nome de Jesus, te apresento todos estes pedidos de oração. O Senhor os conhece. Senhor sabe quem está doente, quem está precisando de libertação, sabe das famílias que estão orando comigo agora. Paizinho, então eu te peço pelo teu grande amor. Em nome de Jesus, libera a bênção da cura para os que estão doentes da alma e do corpo. Libera a bênção da libertação para todas as pessoas que estão oprimidas, que estão escravizadas por espíritos maus. E também libera a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo. Faz isto, Paizinho, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Assim seja. Amém. Meus amigos, gostaram da mensagem de hoje? Deus falou com vocês? Então compartilhem com os seus amigos. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. No próximo vídeo estaremos juntos, se Deus quiser. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, com os nossos amigos agora e sempre. E se você crê, diga comigo, aleluia!